Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Tão profundamente elitizada no país, a psicanálise tem uma outra vocação, muito mais impressionante e muito mais importante quando voltada às questões sociais, como aliás já advertira seu formulador, Sigmund Freud, em discurso de 1918. A psicanálise, quando de vocação pública, é capaz de aglutinar em seu campo questões ligadas não só ao sofrimento psíquico, mas à memória, ao território, à resiliência e resistência políticas e ao fortalecimento das redes de relacionamento comunitárias. Uma ferramenta poderosa na luta por direitos iguais, equidade, sem distinções e discriminações de classe, raça e gênero. A partir da publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Andanto, pela editora Perspectiva, constituiu-se um grupo de psicanalistas e outros profissionais que têm estudado as clínicas públicas no Brasil. Esse podcast é fruto desse trabalho. Olá a todas e todos que estão aqui para mais essa conversa nossa sobre a história das clínicas públicas de psicanálise no Brasil. E hoje é com grande honra, com grande prazer, estava ansioso por esse momento, que a gente vai conversar com a Roda Terapêutica das Pretas, que está sendo representada pela Ana e pela Anastácia, né? Enfim, uma iniciativa super interessante. Enfim, tive notícias, quando a gente está no campo a gente acaba tendo as notícias, né? E hoje a gente vai poder conhecer um pouco melhor do trabalho que elas desenvolvem. Bom, primeiro, obrigado, Ana, e obrigado, Anastácia, por terem topado esse convite, por estarem aqui nessa conversa com a gente. Bom, eu sou psicóloga, me formei na Federal do Mato Grosso, como eu disse para vocês, nasci aqui, né? Me formei aqui. Assim que concluí a graduação, fui para São Paulo, e aí fiz um percurso na pós-graduação na parte de educação, fiz mestrado na Faculdade de Educação da USP, um mestrado bastante teórico, que eu estudei escrita, transmissão, na psicanálise, fiz na Faculdade de Educação com uma psicanalista, linguista, uma pessoa que eu acho que reunia muitos dos estudos que me interessavam, que era escrita e psicanálise naquele momento, que é a professora Cláudia Riouf, que coordena o GPEP, que é um grupo de estudos e pesquisa em psicanálise e escrita, justamente, produção, escrita e psicanálise, lá na Faculdade de Educação da USP. E aí, junto com o mestrado, eu fui atender a um desejo do universo da clínica que eu tinha muito, que era atender crianças, e fui fazer um curso de especialização lá no SEDES, com clínica de crianças, e depois que terminei a especialização lá, fiquei na clínica do SEDES, ajudei a fundar o projeto de atenção à infância na clínica do SEDES, junto com as duas atuais coordenadoras que estão lá agora. Fiquei lá alguns anos. Fundei na clínica do SEDES também o COR, que é o coletivo de reflexão de relações étnico-raciais. Enfim, tenho uma vivência de alguns anos lá dentro do SEDES, e com várias questões que foram acontecendo na minha vida também. Eu, no final de 2019, precisei me afastar das minhas atividades, mas até então eu atuava na clínica com crianças lá. E depois do mestrado, fui fazer o doutorado, daí já bem diferente da minha pesquisa de mestrado, para dar conta de outras perguntas, outros anseios. A minha tese trata de uma interlocução, digamos assim, entre o campo da psicanálise, a educação, a política,
e questões raciais. Então, eu fui para Moçambique, para Angola, trabalhar com crianças, em escolas angolanas e moçambicanas, e tentei trabalhar algumas questões que apareciam de ordem subjetiva, psíquica na escola, que envolviam também questões raciais, de ordem histórico, colonial, e trabalhei um pouco com isso. No doutorado, eu fiz uma dupla titulação, então, para além da Cláudia, da professora Cláudia, que me orientou aqui no Brasil, eu tive a honra também de ser orientado pelo professor Leandro de La Jonquière, na França, e pude defender meu doutorado no final do ano de 2019. Logo que terminei o doutorado, decidi fundar a Casa de Marias, que é onde eu trabalho agora. A Casa de Marias é um espaço na Zona Leste, na periferia leste da cidade, não poderia ser em outro lugar, pelo que a gente estava conversando, né? Então, fica na Vila Esperança. É um espaço onde a gente trabalha tanto com atendimento psicoterapêutico, quanto também com, acho que a gente pode dizer assim, as mais diversas manifestações artísticas, culturais. Infelizmente, nesse momento está fechado por conta da pandemia, então a gente tem feito todo o possível virtualmente. A Casa de Marias cresceu ao longo dos últimos meses, então hoje nós temos uma equipe de quase 30 profissionais, na maioria, eu diria 95% delas são mulheres negras, também são mulheres que de abordagens teóricas diversas, né? Não são só psicanalistas na Casa de Marias, e não falei da roda, né? Nesse processo todo, eu também fui parte desse grupo que fundou a roda no final de 2016, então a roda veio antes, né? Primeiro, esse projeto de construção junto com a roda, e agora, mais recentemente, a Casa de Marias. Então, eu tento me dividir nesses espaços todos hoje. Eu sou Anastácia Davi, sou nordestina, nascida em Fortaleza, vivi parte da minha infância e adolescência em São Luís, do Maranhão, e fiz a graduação na Universidade Federal do Maranhão, e lá eu tive meu primeiro contato com uma clínica pública de psicanálise, num projeto de extensão chamado Projeto Escuta, que me formou profundamente. Assim, foi meu primeiro contato com uma escuta analítica, e foi muito importante assim, para o meu percurso. De lá eu segui pesquisando sobre laço social, e comecei a estudar algumas questões da infância também, e aí vim para São Paulo, porque no meio do percurso, lá em São Luís, eu descobri que eu queria estudar instituições, então eu fui ser psicóloga dentro de hospital, né? E aí descobri que queria tentar fazer psicanálise dentro dessa instituição. E nesse percurso eu vim para São Paulo, vim estudar na Unicamp, psicologia hospitalar, e aí fiz uma especialização em oncologia, né, que também é um dos caminhos que eu trabalho hoje, e sou psicóloga atualmente de um hospital aqui de São Paulo, do Hospital 9 de Julho, onde eu tento desenvolver uma clínica analítica na perspectiva da clínica ampliada. Atualmente eu estou trabalhando com pacientes e familiares
que estão acometidos por Covid, né? Então tem sido um grande desafio, né? Poder ouvir e entrar em contato com essa experiência profunda de desamparo, né? E lá a gente desenvolveu um projeto chamado Projeto Abraço com Palavras, né? Que a gente transpôs os muros do hospital, e a gente atende as famílias nas suas casas, né? Então, acho que eu tenho me dedicado mais a isso agora. Passei pelos SEDS também, fiz uma formação de observação de pais e bebês, da intervenção, da observação à intervenção, que também foi basal assim, para minha formação. De lá, eu fui para o ambulatório da Unifesp, trabalhar com crianças prematuras, né? Sempre fazendo aí essa ponte da psicanálise com instituição, né? Hoje em dia também faço o consultório, como a Ana comentou, estou com o pessoal da Casa de Marias também, né? Como componente do corpo clínico, e também tenho parcerias com o Instituto Ama Psique e Negritude, né? O Emiliano está aqui representando também, né? E, enfim, assim, são muitos caminhos, assim. Acho que me identifico, assim, com a Ana quando ela conta de tantos lugares, né? De formação, de percurso. Acho que também tenho aí uma história para contar, assim, desses lugares, né? E a primeiríssima coisa que eu já perguntaria é justamente esse nome, né? A Roda Terapêutica das Pretas, né? Que tem uma demarcação clara de gênero e de raça, né? E eu vou pedir para vocês contarem um pouco como que foi a trajetória de vocês, né? E como que vocês chegaram à importância dessas demarcações, né? Inclusive no nome do coletivo. Bom, não sei se posso começar, Anastácia. Bom, quero agradecer, então, em nome da Roda, de todas nós que somos parte da Roda, pelo convite. Quero também, então, aproveitar o espaço para louvar a iniciativa de vocês, que é muito importante. Fiquei sabendo do trabalho pela Anastácia, quando o Emiliano procurou e fez o convite. Achei muitíssimo interessante, importante, significativo para esse tempo que a gente vive, para a psicanálise também. Então, também desejo bons caminhos nessa empreitada, nesse projeto, e o que a gente puder contribuir nesse processo, estamos aqui. Bom, da pergunta, né? A gente teve acesso às perguntas antes, né? Então, eu e a Anastácia, a gente conseguiu conversar um pouquinho sobre as questões. E a primeira pergunta nos chamou a atenção, principalmente pela forma, assim, né? Porque você pergunta como a gente chegou até a importância dos demarcadores de gênero e raça. E a gente se colocou a pensar e a gente foi entendendo que é como se essa importância já tivesse lá, a priori, assim. A gente teve caminhos para chegar à importância, talvez, de algumas outras questões dentro da roda. Mas eu não diria para chegar até esses demarcadores específicos. E pensando no motivo, eu acho que tem muito a ver com a nossa trajetória de vida, né? Tem muito a ver com as nossas experiências, com as questões pelas quais somos atravessadas, tem a ver com existência, né? Com vida mesmo. E aí acho que no momento em que a gente se reúne e decide fundar a Roda Terapêutica das Pretas, é como se
algumas coisas já tivessem ali dadas para nós, assim, né? De para onde estava orientado o nosso desejo, o que fazia sentido para a gente naquele momento, com o que exatamente gostaríamos de trabalhar e por quê. Algumas coisas nos uniam e isso era assim um ponto pacífico da discussão. E um desses pontos, sem dúvida, era a necessidade de demarcar as questões de gênero, de raça, mas não só. Embora não esteja no nome, a questão territorial também já estava lá, a priori colocada. A Roda, desde o princípio, sempre olhou para os territórios periféricos, né? Para as regiões periféricas. Sempre foi a nossa atuação, acho que a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? Mas eram 3 pontos que já estavam colocados lá. E então a gente até ficou com dificuldade, assim, né, de responder. Eu e a Anastácia conversando, como que a gente chega à importância disso, né? Para uma coisa que para nós tá tão colocada, né, de um jeito assim tão visceral, tão acho que a gente foi convocado assim a pensar a dinâmica da roda terapêutica das pretas em outros aspectos, até mesmo assim em questões administrativas talvez, modelo de atendimento, que dispositivos, que formas, isso tudo foram construções, mas que a gente sentia essa necessidade, né, ali, e que a gente pode falar um pouquinho também, né, Anastácia, porque é disso, mas de trabalhar com mulheres negras nas periferias, isso é o ponto que nos une, talvez, né, como grupo. Interessante a gente pensar que essa diversidade de mulheres, com diversidade de formações e de percursos, de caminhos, né, se encontram a partir de alguns significantes que estavam ali sendo repetidos na história de vida delas, né? E alguns desses significantes têm a ver com gênero e raça, né? Uma coisa que a gente estava conversando também, eu e a Ana, é que uma das coisas que a gente percebia era a dificuldade de mulheres negras se encontrarem ao longo das suas formações, né, na academia, nas instituições de formação clínica que participavam, né? Então, a Roda tem esse reconhecimento desses significantes que estão aí na nossa sociedade, né? Significantes que estão abertos, espalhados, sem cuidado, sem escuta, e cada uma em seu momento é convocada a ouvir esses significantes, e a gente vai se encontrando assim, né? Até a gente se encontra pela internet, né? Acho que isso é curioso, assim, né? Não todas, mas a grande maioria chega a partir de uma conversa iniciada no Facebook. Então, isso diz, né, também de uma atenção que a gente estava, né, cada uma do seu lugar, né, para o que estava acontecendo, e a partir disso que a gente se encontra. Então, acho que a princípio a gente se vê e se reconhece no olhar uma da outra, né? E a partir de então a gente pensa o trabalho, né? A que a gente responde? Que demanda é essa? Tanto que nos une, quanto que nos convoca a trabalhar. Muito interessante, né? Essa colocação, né? Não é um ponto de chegada, é o próprio ponto de partida, né? Uhum. Acho que isso já responde, né? Uma série de coisas que estavam ali na questão, né? Uhum. E a Ana também comentou uma coisa interessante, né? A Anastácia falar de como se deu o encontro, né? E tal. E a Ana falou sobre a questão do território, né?
supondo também um pouco pela resposta da pergunta anterior que esse era um ponto de partida, né? Não era um ponto de chegada. E como vocês entendem, né, que o território compõe o trabalho de escuta de vocês, né? Como que é esse trabalho? Uhum. Então, e essa outra questão também foi uma pergunta que a gente, na nossa conversa, eu e a Anastácia, pensamos, bom, a gente vai responder muito próximo do que a gente respondeu a primeira, porque, como você escutou muito bem, é um ponto de partida, né? Não é um ponto de chegada para nós. E a questão territorial estava lá também, assim, né? Nós, quando nos encontramos, nós saímos da periferia, né, para poder nos encontrar, porque naquele momento nos reunimos algumas, eu estou falando do final de 2016, quando a gente decide se reunir e pensar um trabalho propriamente, nesse momento a gente faz esse caminho, todas nós, né? Porque, enfim, como todas nós somos mulheres negras, não escapamos também dessa realidade, né? Que tá colocada no nosso país, que vai se organizando muito em torno desses marcadores, né? Socialmente, politicamente, economicamente, socioespacialmente também não está fora disso. Então, como mulheres negras, psicólogas, cada uma dentro da sua abordagem mais psicólogas, a maior parte fez sua formação em psicologia com todas as dificuldades e obstáculos e desafios possíveis e imagináveis e 100% de nós ou nascemos em regiões periféricas, em territórios periféricos, em territórios periféricos não só de São Paulo. Acho que é importante dizer isso, né? Eu mesmo não sou de São Paulo, a Anastácia também não, mas acho que o marcador da periferia é importante, é uma coisa em comum, né? Então a gente, se não nascemos, vivemos boa parte da vida, né? Morando como moradoras de periferia, e isso tem muito a ver com quem nós somos, como entendemos as coisas e enxergamos o mundo e, claro, né, porque não como escutamos também, né? E aí quando você pergunta como que a gente inclui isso na nossa escuta, no nosso trabalho, né, como que o território compõe a nossa escuta, a gente ficou se perguntando como ele não comporia, né? Como a gente poderia escutar sem isso, né? Não conseguimos nem vislumbrar essa possibilidade, né? De que como que a gente poderia pensar uma escuta tão fora do mundo, digamos assim, tão, sei lá, preenchida de uma suposta neutralidade ou imparcialidade ou quase que esse grande vazio, assim, né, que às vezes alguns pensamentos muito psicologizantes, né, a gente acaba caindo nisso, de que seria possível essa escuta, né, assim. Então, para nós, a escuta é justamente isso, assim, né, a gente parte daí. Então, são marcadores todos esses que fazem parte e constituem, estiveram muito presentes na nossa trajetória de formação, mas também, no nosso caso, das mulheres que nós atendemos, né? Porque aí a gente entra nessa particularidade do que se propõe à roda, porque somos
mulheres negras, psicoterapeutas que atendem, né, mulheres negras moradoras de periferia. Então, o território está num lugar constitutivo da nossa escuta, né? Assim, não conseguimos pensar. Eu acho que até a gente, quando percebe que isso acontece, e eu, na minha conversa com a Natácia, a gente contava de um episódio do começo do meu processo de análise, que, bom, foram vários processos, e lá no primeiro teve uma cena que eu acho que diz muito sobre isso, vou compartilhar aqui com vocês, porque eu nasci e cresci numa região periférica da capital do Mato Grosso. Eu nasci em Cuiabá, eu sou mato-grossense, e numa região bem periférica, assim, já beirando a zona rural, né, da cidade. E, bom, uma série de dificuldades estruturais que vêm com isso. Eu estava ainda dizendo para a Anastácia que faz pouquíssimo tempo que meu bairro foi asfaltado, né? Por exemplo. Então, asfaltado, faz pouquíssimo tempo que aqui a gente começou a ter saneamento. Então, eu digo aqui porque eu tô aqui agora, né? Na casa da minha mãe. Aí eu tô aqui. E tudo isso era a minha vida quando eu comecei a minha análise. E, bom, aconteceu uma situação na minha casa, foi quase um assalto, não foi exatamente um assalto, mas foi quase um assalto. E aí eu estava relatando a situação para a minha analista naquela época, e ela me perguntou. Eu estava dizendo para ela como a gente lidou com a situação e das ajudas dos vizinhos e tudo, e ela também, assim, muito apreensiva com o que eu estava contando, porque de fato foi uma situação. O bairro é muito perigoso e foi uma situação bem difícil mesmo. E ela me perguntou se não nos ocorreu em nenhum momento ligar para a polícia, porque em toda a história que eu ia relatando para ela e de tudo que a gente fez para tentar resolver, em nenhum momento eu citei, né? Eu disse, vamos chamar a polícia, ou vamos. E ali, assim, desabou para mim. Eu não consegui, né? Assim, continuar o meu percurso de análise com ela. Eu fiquei questionando muito, assim, puxa, o que então ela está entendendo, do que eu estou falando, o que ela já entendeu, do que eu falei ou não, o que ela pôde ouvir, o que ela escutou do que eu disse, né? Porque, obviamente, que chamar a polícia para ela significa proteção, né? Significaria ter um apoio, uma contenção da situação, uma possibilidade de resguardo, e para mim era exatamente o contrário. Né? Então, assim, não existia a possibilidade de pensar isso, de contar com isso. Isso não estava dentro do que a gente podia fazer naquele momento. Muito pelo contrário, né? Assim, se a gente fosse muito fora da casinha e fizesse isso, talvez as coisas se encaminhassem para uma situação muito mais perigosa para a gente, muito mais difícil, enfim. E isso para dizer, né, do território, da escuta e de como isso vai fazendo parte, né, de como a gente entende isso. Pensando também nisso do território, a gente pode diretamente fazer uma relação com terra, né?
nordestina, eu sou nordestina, né? A gente tem uma relação muito forte com a terra. Mas quando a gente fala território, vai para além do espaço geográfico, né? Então, a gente entende em Roda, né, como território, o espaço do corpo, o espaço da língua, né? Então, para a gente, o território, ele é constituinte, né? Ele produz subjetividades, né? Então, no âmbito da linguagem, né, a gente fica ali junto com o Caetano, né, quando ele fala minha pátria, minha língua, né? Então, entender o território não como lugar geográfico, mas também, né, e ampliar o território como um espaço psíquico também, né? E eu acho que nesse sentido é importante talvez a gente demarcar que essa compreensão vem também não dissociada do país que a gente vive, né? Assim, o território é justamente esse lugar muito importante na nossa escuta e foi ali ponto de partida, como a gente disse, e a gente não vê as coisas dissociadas disso, justamente porque, macropoliticamente falando, né, a gente tem um país que, na sua dinâmica, né, não é só o Brasil, mas, né, falando do Brasil, na sua dinâmica produz isso, né? Então, produz o quê? Produz territórios tão distintos dentro de uma mesma localidade geográfica que produz com isso esse tipo de coisa que eu estava dizendo, né? Então, a nossa desigualdade social, né, é tamanha, o abismo é tão grande que é possível pessoas nascerem na mesma cidade e pertencerem a territórios tão díspares e que esse CEP vai dizer muito sobre como ela está no mundo, né? Assim, então isso é possível porque a gente, né, também vive esse tipo de situação no Brasil, né? Então, uma pessoa que nasceu e vive em Guaianazes, por exemplo, como eu estava dizendo agora há pouco, não vai enxergar lugares de proteção diferente de uma pessoa que está num apartamento nos Jardins, por exemplo. São CEPs diferentes, mas não são só CEPs diferentes, né? Junto com isso, tem uma série de outras questões, né? E eu acho que é importante também a gente poder sublinhar que essa diferença, ela é produzida, né, por uma determinada lógica socioeconômica e que com isso também a gente quer dizer, no momento em que a gente faz essas escolhas que a gente estava falando agora há pouco, né, que para nós foram pontos de comum acordo de que era para isso mesmo que a gente ia olhar. Então, quando a gente faz essas escolhas, né, que são clínicas, são éticas, são políticas também, e a gente escolhe atuar na periferia, e a gente entende que essas periferias, essa segregação socioespacial se dá por uma fruto de uma produção, né, deliberada de um determinado sistema. A gente está dizendo também com isso que nós somos partidárias da ideia de que se a gente pode incidir e modificar esse sistema que produz esse tipo de desigualdade e em consequência disso, alguns sofrimentos psíquicos que têm vinculação com isso, a gente pode também mudar a lógica, a dinâmica como essas coisas acontecem, né? Assim, só para a gente sublinhar que nós não achamos, né, assim, que é assim porque é assim e nem que as coisas são tão
determinadas, nem tem esse pensamento tão causalista, né, desse jeito, mas que a gente, por exemplo, enxerga que é preciso uma constante luta política também nesse sentido, né? Então, as nossas escolhas, as nossas decisões, né, enquanto profissionais e fazendo o que estamos fazendo no nosso trabalho, tem a ver também com o que a gente acredita em termos de sociedade, né, de projeto político, e não só no que fosse pouco, né, mas não só em termos de acompanhamento, cuidado psicológico, saúde mental, mas é porque a gente não vê isso desatrelado, né, fora de uma luta política e de uma possibilidade de transformação social, né? Escutando, né, especialmente você disse, Ana, da sua trajetória e tal, eu também queria destacar esse ponto que você trouxe, Ana, dessa ligação entre a saúde mental e a luta política, né? Porque isso também é uma das questões que a gente tem feito, né, para todo mundo que trabalha com clínica pública de psicanálise hoje no Brasil, né? Como são essas pontes, dá para entender que é uma ligação orgânica, né? Mas existem pontes, diálogos, para além dessa ligação orgânica entre o trabalho que vocês fazem e, enfim, serviços de saúde mental, de assistência social, nas regiões que vocês trabalham, existe essa interlocução, né? E a questão da rede de saúde mental mesmo, da rede de saúde mental pública, como é para vocês? Bom, para a gente tem tudo a ver, né? Assim, a gente teve uma sequência de encontros no ano passado, onde a gente pôde conversar muito sobre isso, assim, entender um pouco sobre esse lugar que a gente ocupa ou gostaria de ocupar na nossa relação com a saúde pública, né? Com o SUS, com os equipamentos de saúde. E a gente entende que a roda gostaria de cada vez mais poder ser um ponto nessa rede, né? Um ponto de apoio nessa rede. Em última instância, a gente defende irrestritamente o SUS, completamente, né? A gente acha que não tem saída sem saúde pública. E por sermos um coletivo que trabalha com saúde mental, a gente acha importante dizer isso a todo momento, porque nós não achamos que são iniciativas isoladas que vão dar conta disso que o sistema produz, né? Que a gente estava falando lá atrás. Então, a gente vive um sistema que gira uma engrenagem produtora de adoecimento, né? Dentre outras tantas coisas horrendas que o sistema capitalista produz sofrimento, né? Produz adoecimento. E adoecimento que acaba, por também alguns motivos, parte disso que monta esse quebra-cabeça, né? É um adoecimento que muitas vezes se agrava e cresce exponencialmente em determinadas populações. E aí a gente vai dizer, por exemplo, da depressão crescente em população negra, moradores de periferia, e a gente sabe que esse adoecimento crescente não está acontecendo assim, né, por nada. Então, não vai parar de acontecer também sem algumas rupturas necessárias com essa lógica. O que a gente faz, a gente às vezes soa como um pensamento meio trágico, meio pessimista, mas é o contrário disso. A gente tem muita lucidez de saber assim que todo o nosso trabalho é um pouco enxugar gelo,
nesse sentido, né? Não vai resolver. A questão em si não vai resolver, como não vai resolver se a gente reunir ou, enfim, crescer cada vez mais o número de iniciativas, então a gente vai resolver. A gente pensa que enquanto a gente viver em um modelo social, político, econômico, que por fim produz esse tipo de situação, como, por exemplo, dentro de uma sociedade que é estruturalmente racista, como será possível que pessoas negras não venham a adoecer dentro desse sistema? Né? Então, assim, a gente está ali acolhendo essas mulheres, acompanhando essas mulheres, fazendo o nosso trabalho. Para nós faz muito sentido o que a gente está fazendo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é isso que vai solucionar. Então, a nossa aposta é duas, assim, né? A nossa aposta é no Sistema Único de Saúde. A gente acha que um Sistema Único de Saúde que possa ser amplo e restrito, gratuito, público, de fato, é a nossa alternativa, é a nossa única possibilidade de saída, de assistência realmente. Claro que para isso a gente precisa de um governo que entenda a saúde como saúde e não como gasto, não como mercadoria, coisa que nesse momento não temos, né? O que a gente vê é o contrário disso, um governo que descredita, que deslegitima, que desinveste, que retira, que quer terceirizar e ir por todo o caminho completamente contrário ao que a gente aposta e acredita que faça mais sentido. E eu acho que paralelo a essa aposta no SUS é a aposta na luta política, né? numa possibilidade de ruptura com essa estrutura que está aí colocada. Então, em última instância, não tem muito acordo com algumas coisas, né? Não tem muita possibilidade de diálogo, assim, né? A gente não acha que dentro dessa experiência que já se mostrou fracassada, falida, já está óbvio, né? Assim, a pandemia tem nos colocado isso, né? O capitalismo falhou, né? Enquanto possibilidade de olhar para as pessoas minimamente, né? O que a gente vivenciou e viu em Manaus é a prova de que, né, fundo do poço, assim, não tem, o neoliberalismo não vai dar conta, tá mais do que colocado. Então, isso, é romper com algumas estruturas. Acho que nesse sentido que eu estava dizendo, que a gente não consegue muito ver saúde mental deslocada disso, né? Assim, tem que pensar saúde mental pensando também que sociedade que a gente quer, que projeto de sociedade que a gente gostaria, né? Então, para isso tem que vir junto com defesa do SUS, junto com projeto para a saúde mental, tem que vir projeto político para a sociedade, projeto que rompa com essas estruturas, né? Em última instância, a gente está falando de um projeto revolucionário, né? A gente não acredita que a sociedade tal como a gente vive vá, sei lá, se desdobrar em pessoas, né? Sei lá, menos adoecidas ou em qualquer questão assim. Então, é por isso, né, que a gente associa muito essas coisas, a gente entende o nosso trabalho, estava dizendo, né, um pouco enxugar gelo, mas é também denúncia. Eu acho que a roda, a partir do momento que a gente se reúne e trabalha e faz essas escolhas, a gente também faz uma denúncia, então não é que a gente
vá resolver a situação, mas a gente quer levantar uma discussão também, a gente quer colocar algumas questões em pauta, né? Poder conversar sobre esses temas é importante para nós também, né? Então, como que a gente lida com o Sistema Único de Saúde, com os equipamentos de saúde nos territórios, a gente lida assim, a gente quer poder ser parceiro nesse processo de construção, né? E é o que de fato a gente tem feito. A gente entende que é um processo assim de construção lenta, né? Mas essa aproximação e essas articulações vêm sendo construídas a partir do trabalho da roda, né, Anastácia? Localmente, né, a gente pensa articulações com as instituições que estão ali naquele lugar, né? Seja com líderes comunitários, seja com as escolas, né? Bibliotecas, né? Pessoas que estão ali atuantes naquele território, né? Então, quando a gente pensa articulação, ela tem muitas vias, assim, né? A gente pensa articulação com o SUS, CAPES, CRAS também, né, da parte de saúde mental e saúde pública, e a gente pensa também localmente, né, com as pessoas que estão ali protagonizando nos seus espaços, né. Então, como a Ana falou, né, é um caminho longo, assim, longo, trabalhoso e bastante cuidadoso, assim, você poder construir aliança de trabalho, né. E cada uma de nós, né, na roda a gente tem se dividido em outros espaços e multiplicado essa denúncia, né, da qual a Ana fala. Então, a gente não consegue medir, né, esse alcance assim, de articulação e de alimento também para outras iniciativas, né? Mas a gente apoia tanto a questão do SUS e da saúde pública quanto as iniciativas civis, né, coletivas, né, e todos esses movimentos de insurgência, porque a gente entende esse momento como um momento de... aí eu não sei, aí a gente pode pensar, não sei se de ruptura, de mutação, de quebra do capitalismo, né, não sei, mas está visto aí em diversos aspectos, inclusive ambientais, né, que o capitalismo não é um sistema que atende à terra, né? Voltando aí para falar da terra, não atende, né? Então, esse momento de agora, a gente está vendo a história acontecer, né? Assim, a gente está vendo transformações das tecnologias do capitalismo e a gente entende a roda como um dispositivo também de luta, né? Contra essa opressão, de luta contra esse movimento que constrói sofrimento psíquico, né? Então, assim como a roda, né, outros dispositivos de psicanálise pública, eu acho que atuam nesse momento histórico, né? E acho que a gente, quando conversava, eu e a Anastácia, sobre essa coisa assim, né, do que vem agora, né? E a gente estava dizendo, justamente porque está esse grande ponto de interrogação, talvez a gente precise. Aí que a gente tem mais trabalho a fazer nesse sentido de que tem uma narrativa em disputa, tem um projeto em disputa, e o que a gente tem de alternativa, né? A gente aprendeu que o capitalismo se reinventa, né? Que é possível se modernizar, se reinventar, é possível existir para além do que a gente imagina que seja o limite, né? Não é ainda. Então, acho que tem esse lado, né? Que está aí colocado, e eu olho para isso como uma saída mais ainda mortífera, né? Ainda mais desumana, mas está colocado como possibilidade, né? Acho que não tem como
não vê que tem um certo movimento indo por aí, mas, por outro lado, também é nesses momentos que a gente pode apresentar outras alternativas, né? Outras possibilidades. Acho que o fato do SUS estar, nesse momento, ganhando muito o centro da cena, né? Diante de todas essas questões que a gente vive, seja também uma oportunidade, embora dentro desse cenário tão desastroso, né? Tão trágico na saúde, como a gente está experienciando nesse momento. Mas eu acho que tem a ver também com isso, né? Com a gente poder comprar um pouco essa briga, né? Também e fazer as disputas necessárias e não se privar das discussões e fazer as defesas públicas que a gente precisa fazer, se colocar enquanto psicanalistas também, psicanalistas falando eu e a Anastácia, porque vocês sabem, a roda não é composta só de psicanalistas, mas nesse sentido, né, de enquanto psicanalistas também poder se pronunciar, poder falar, né, do nosso ponto de vista, do nosso lugar de atuação também, enfim, acho que tem uma, uma batalha a ser travada nesse sentido também que nos convoca, e pelo menos para nós, não temos ficado de fora disso desde que a roda existe e tampouco achamos que vamos ficar, né? Assim, acho que a nossa própria existência, o modo como a gente funda a roda e permanece trabalhando já é uma forma de dizer do nosso ponto de vista, do nosso posicionamento político também, né? Com certeza, com certeza. Muito legal isso também, né, que a Anastácia falou, porque isso também tem aparecido nas outras conversas, né, do cuidado, do respeito com os protagonismos do território, né, ninguém chega. O Jorge pontuou isso apareceu também na conversa com Margens, em outras conversas apareceu esse elemento né, do saber chegar, né, do saber pertencer, por assim dizer. Muito interessante. E eu vou aproveitar isso que você falou, Ana, porque de fato foi uma coisa, né, quando a gente estava levantando o histórico da roda, você comentou isso, né? Bom, tem psicanalistas e psicólogas, né? E aí uma pergunta um pouco inevitável, que é como vocês pensam, né, nessa relação, né? Como o grupo se torna coeso apesar das diferenças, né? Tanto do ponto de vista teórico quanto sociopolítico, né? E pensando justamente também na questão da luta política, né? E pensando também no percurso que vocês trouxeram, né? Se a psicologia já é embranquecida, já é elitista, já as dificuldades de uma graduação em psicologia já são bastante complexas, né? O que dizer da psicanálise, né? E como isso é debatido na roda. Olha, essa pergunta, assim, hoje eu fiquei pensando, não é muito ousado psicanalistas trabalharem com outros profissionais de outras abordagens, né? E construir um trabalho que tem uma postura ética, clínica, política, que conversa, né? É muito ousado. E pensando nisso, um dos primeiros pontos assim que organizam a roda nesse sentido é fazer uma construção de discurso nosso que seja descentralizador, né? E isso também é muito ousado dentro da psicanálise, né? Descentralizar a palavra, né? Então a gente encontra potência nas outras abordagens também, né? A gente tem a aprender, tem a crescer, né? Com as outras abordagens. A psicanálise
ocupa um lugar, muitas vezes, né, não todas as vezes, não pode ser, né, esse lugar da palavra final, da primeira e última posição, né? Então, é um exercício, né? É um exercício de construção a todo momento, né? Você fazer um trabalho plural, assim, né? Eu acho que é importante a gente dizer que quando a gente se reúne, quando a roda nasce, a gente estava pouquíssimo preocupada com as filiações teóricas de cada uma, porque o que nos movia naquele momento eram outras, assim, né? Como se faz coeso? Acho que a gente encontrou essa coesão por outros lugares, e respeitando muito também a posição e o pertencimento teórico que fazia sentido para cada uma, sem a tentativa de o nosso conflito, a nossa briga, a nossa batalha, assim, não tem a ver com vamos ver quem é a vertente teórica, a técnica que vai se sair melhor e que vai ter mais, né, a dizer, ou que vai, sei lá, fazer mais sentido. Acho que, assim, nesse ponto, cada uma já está bem situada com as escolhas teóricas e técnicas que pôde fazer na carreira, na vida, e aí tá ok. A gente atende grupos, né, de mulheres, embora no ano passado a gente fez uma outra experiência por conta da pandemia e tudo mais, mas basicamente nós atendemos grupos de mulheres e o que a gente faz é as terapeutas, as psicólogas, os psicanalistas, elas vão trabalhar com aquele grupo a partir da técnica que faz sentido para elas, e a supervisão é a mesma coisa. Então, enquanto psicanalista, se eu vou atender um grupo, eu vou atender, como por exemplo aconteceu há um tempo atrás, eu trabalhei em um projeto da Roda com estudantes negros da USP, mulheres negras, estudantes da USP de graduação e pós-graduação, numa parceria com o laboratório da professora Miranda Bier, e aí a gente fez uma roda terapêutica das pretas lá dentro, foi uma experiência incrível e foi conduzida, digamos assim, orientada pela técnica psicanalítica, porque eu estava atendendo e eu sou psicanalista, a minha colega que atendia comigo, Ana Paula, psicanalista também, Anastácia também estava nos acompanhando como supervisora, então a gente também tinha esse espaço de diálogo. Então o que a gente faz na roda, a gente tenta respeitar as escolhas técnicas e teóricas de cada uma, e a gente faz com que esses encontros dentro da roda aconteçam, né, de maneira a fazer sentido nos diálogos internos, mas enquanto coletivo, né, enquanto o grupão maior de todas nós, somos diversas, né? Somos várias nessas escolhas, e aí a gente é um exercício, claro, por exemplo, quando a gente vai pensar um caso ou algo assim que saia dessa mini equipe, a gente chama de mini equipe, né? Que é essa dupla supervisora que está trabalhando com aquele grupo naquele território específico. Quando sai disso, né, quando é alguma coisa que precisa da discussão maior, a gente tem coordenações dentro da roda, então se precisa convocar a coordenação clínica e vamos pensar, por exemplo, o encaminhamento para um outro dispositivo ou algo assim, então a gente precisa se debruçar e discutir o caso, e a gente tem que fazer esse exercício de escuta, né, de tentar compreender o ponto de vista, o que essa outra pessoa que tem uma outra leitura está tentando nos dizer. Então é um exercício constante, né? Mas acho que
talvez o mais importante nisso para nós seja esse lugar de encontro, aonde a gente se encontra. A gente se encontra não é pela via da psicanálise, né? Porque pode ser, por exemplo, o meu encontro com a Anastácia, e aí faz sentido para nós falarmos a partir daí também, né? Fora os outros tantos pontos de encontro. Mas no grupão geral de todas nós, o nosso encontro, aí volta lá naquela primeira pergunta, né? São por outros lugares de existir, né? E aí sim, para nós faz muito sentido, né, estarmos juntas e fazendo esse trabalho juntas, embora não sejamos todas filiadas, né, da mesma corrente teórica. Ótima lição, né? Enfim, um desafio, como você falou, e a Anastácia usou uma palavra que eu gostei, que foi ousadia, né? A ousadia de descentralizar a palavra, né? Para que os encontros aconteçam por outras lógicas que não essa, né? Muito interessante. E, enfim, uma pergunta um tanto irresistível, acho que você, Ana, mencionou a Miriam, que é enfim, um nome que vira e mexe aparece aqui, a Miriam Debier, nas nossas conversas, né? A gente tinha preparado essa pergunta, né, pensando na história das clínicas públicas de psicanálise no Brasil, quem são essas figuras, as iniciativas, né, que inspiraram, que deram aí o clique, o start do trabalho da Roda? Quando a gente estava conversando, né, eu e a Ana, eu comecei a fazer assim um exercício de recuperar algumas pessoas, assim, mas fazendo o exercício para responder a pergunta, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu pensei na Dona Ivone Lara, né, a experiência dela com saúde mental, né? E aí fui ali fazendo, tem o Juliano Moreira, tudo, mas isso não responde a nossa pergunta, né, que foi feita para a gente. E a Ana falou uma coisa muito importante, que a experiência que tem histórica, que a roda se aproxima, que bebe na fonte e que a gente se identifica profundamente são os quilombos, né? Então, a gente reconhece uma experiência de aquilombamento dentro da roda, né? Então, seria esse... eu acho que é reduzir a potência do quilombo, chamar de dispositivo, né? O quilombo como um dispositivo, não acho, né? Acho que essa forma de vida, né? Com essa filosofia desafiadora, com essa filosofia de cuidado mútuo, é isso que nos inspira, né? Essa é a nossa maior inspiração, né, Ana? Sim, acho que é isso. Acho que se a gente fosse pensar no que nos antecedeu enquanto inspiração, enquanto prática, a gente sempre falou muito desde o começo, assim, né, das experiências dos quilombos, em especial essa experiência de cuidado, né? Essa experiência de cuidado com o outro, de proteção, né? Esse espaço de afeto também, de vínculos, de rede, de resistência também. Então, eu acho que tem muito a ver com referências que a gente traz assim para as nossas discussões, para o trabalho que a gente constrói. Acho que vem muito mais daí. Eu acho que faria muito mais sentido a gente falar sobre isso do que a gente dizer, por exemplo, que a gente lê Lélia Gonzalez, que a gente lê Fanon, que a gente lê Bell Hooks, que a gente adora Dona Ivone Lara e se espelha também na experiência dela, na saúde mental, e outras tantas rodas, né, que eu acho que a gente conversou também, né, Anastácia, mas também tem a ver com
com vivências, né? Porque a gente dizia nas rodas de samba, nas rodas de capoeira, nas rodas de candomblé, nessas rodas, e essas rodas também bebem muito da experiência do quilombo, dos quilombos. Então, essa experiência do quilombo, de cuidado, que nos ensina e nos inspira, tem a ver com a nossa reunião enquanto profissionais pretas que trabalham com saúde mental, mas tem a ver também com essa experiência desses grupos, né, que nós atendemos. Acho que é uma dupla referência de quilombo, tanto na atuação no atendimento, quanto na nossa própria reunião enquanto profissionais. Muito, muito legal. Enfim. Não, é emocionante, vou ser sincero aqui, escutar, né, escutar vocês pensando, né, num modelo de agrupamento como um aquilombamento. Imagino que o Emiliano deve estar nos ouvindo, deve estar feliz também, a Ana, enfim. Vou falar isso para o Kwame, meu grande amigo também, porque, de fato, né, essa é uma estratégia de descentralização, para voltar para o termo que a Anastácia colocou, quer dizer, as formas de agrupamento elas podem ter outra gramática, né? Enfim, incrível, né? E, para pegar também um ponto que vocês comentaram, da questão do cuidado, né? Uma das coisas também que a gente pôde destacar do trabalho de vocês são as estratégias que vêm dessas outras práticas mesmo, né? Como trançar cabelos, o sentar em roda, né? Como essas coisas também participam e compõem o próprio setting clínico, né? E como vocês compreendem assim essas ligações, né, das práticas, né, clínicas, psicanalíticas, psicológicas, psicoterapêuticas, né? E essas outras ações de cuidado dentro dessa lógica. Eu estava aqui pensando, eu me lembrei, eu voltei lá para, acho que foi 2018, eu estava supervisionando um grupo da roda, né? E as psicólogas me trouxeram uma questão que era a seguinte, eu vou trazer a vinheta assim para a gente pensar esse dispositivo roda. Esse grupo estava acontecendo como se fosse num ginásio, um espaço aberto, acho que era uma casa de cultura, não lembro ao certo. E as mulheres estavam em roda, trabalhando suas questões, né, trazendo livremente, até que em um dado momento eu começo a escutar do relato das psicólogas um silêncio, que eu não estava conseguindo localizar o certo, não estava ali escrito, escutava também na palavra delas, né? E aí eu falo sobre isso e pergunto, olha, o que aconteceu nesse dia que nesse dia não houve trabalho, né? E aí elas me dizem que não aconteceu nada de diferente, que seguiu como sempre. Voltem lá, recuperem, porque eu escuto alguma coisa aqui, né? Algum corte muito forte. E elas me contam que a única coisa que aconteceu de diferente foi que naquele espaço tinha um rapaz, que era fotógrafo do lugar, que queria fazer um registro daquela roda para poder colocar lá no espaço, site, isso, né? Um registro. E aquilo foi muito complicado, né? Elas conversaram na hora com ele sobre a proteção da identidade daquelas mulheres e tudo, isso foi acordado na hora, mas o que aconteceu é que esse fotógrafo sentou numa das cadeiras, né? Sentou numa das cadeiras onde as mulheres já tinham terminado, né? A roda, elas estavam ali, né? E ele sentou ali. E desde então teve um corte muito forte naquela produção, assim. E aí depois investigando, era um homem, né? Um homem branco, né? Então, acho que isso dá para a gente pensar um pouco na minha conversa com a Ana, né? O quanto esse dispositivo, essa organização em roda,
né? Para essas mulheres que participam, é também uma colocação de um lugar, né? Um lugar que é físico, mas é um lugar que está também no simbólico, né? Então, é muito precioso para permitir que qualquer um possa ser, né? Não é isso. Então, a gente descobriu, né, que sentar em roda para fazer esse trabalho de grupo é um dispositivo poderoso, né? Poderoso, libertador de fala, de reconhecimento, de pertencimento, né? E que a gente precisa cuidar tanto dele quando está lá atuando, que o entorno precisa estar muito cuidado, né? Porque o que cada mulher diz é muito precioso, né? Sim, acho que falar de lugar pode parecer muito óbvio, assim, né? Principalmente para nós que lidamos com isso o tempo todo, mas é muito caro, né? Para mulheres que, né? É isso, nós atendemos mulheres negras, periféricas, pobres, e o que é recorrente no discurso é o não lugar, né? Então é isso que está muito colocado, né? É o não lugar, é a impossibilidade de fala, de escuta, de existir, né? O que está posto é o silenciamento, é o aniquilamento da existência o tempo inteiro, né? Conviver com a ameaça do não lugar, do não pertencimento, né? E fora a real possibilidade da morte física o tempo todo, né? E o que a gente vivencia também nesses processos de lutos crônicos é muito, muito recorrente também, né? Então, assim, para a gente pensar isso do lugar, a Anastácia contou essa cena e eu me lembrei de uma outra, outro grupo, outra situação que eu supervisionava também, e era uma mulher que ela ia e ela ficava e ela não falava nada e ela fez isso em vários encontros, um atrás do outro. E em um determinado momento, na supervisão, a gente pensou na possibilidade de, depois que o atendimento terminasse, das terapeutas das duas chamarem ela para conversar. E ela dizia que o fato dela estar ali e ouvir e ser parte daquele grupo de mulheres que estavam ali era tanto para ela que, porque ela não, essa experiência era uma experiência tão nova, e aí tem toda uma história de vida muito destroçada, é uma mãe que convive com o filho ameaçado pelo tráfico, uma série de questões, e enfim, ela na vida ela precisava de se ocupar de outras coisas e não dela. E aí quando ela estava ali, era ela que estava ali, e isso era muito, e esse muito era o suficiente para o que estava colocado ali naquele momento. E ela pôde dizer isso para as psicólogas, né? De dizer, eu venho aqui porque é o grupo que eu faço parte, então eu venho aqui sentar na roda com elas. Então, é um pouco desse lugar, né? A gente fez uma aposta nesse jeito de fazer as coisas lá no começo, porque não sabíamos, tínhamos uma intuição, digamos assim, né, de que isso fazia sentido para a gente, por coisas que a gente já tinha podido experienciar no dispositivo mais tradicional de atendimento, digamos assim, e aí a gente pensou que as rodas elas estavam mais
presentes na nossa vida, no nosso jeito de existir. E aí eu acho que tem todas essas rodas que a gente estava falando antes, né? É o samba, é o candomblé, é a capoeira, é o quilombo, é uma coisa que faz tanto sentido e a gente decidiu apostar nisso. E foi no processo que a gente foi construindo e entendendo melhor e verificando o que isso se desdobrava ou não, e a gente foi também corrigindo o percurso, né? Então a gente também se autorizou essa experiência, né? A gente se autorizou essa aventura, né? Assim, porque a gente pensava, e acho que a gente pensa ainda, que tem muitas coisas que a gente ainda não fez e que ainda não está, digamos assim, não está entendido, não está dito, não está. A gente não sabe sequer se a psicanálise, falando da psicanálise, compreende, conversa com a realidade brasileira, por exemplo, né? Com a realidade brasileira, ainda que já com a realidade periférica, favelada, negra. Então, assim, a gente tem alguns pontos de luz, digamos assim, a gente tem aí algumas balizas, mas aí a gente tem também essas outras experiências e a gente tende a não querer ignorá-las, né? A gente quer poder considerar isso, e aí o que a gente vai vendo na prática é que temos efeitos e a gente tem visto as coisas funcionarem e caminharem. E então é isso, a gente fica sempre muito num desejo de querer sistematizar e construir algo em torno disso que a gente vem produzindo, mas é o tempo todo é a gente se dando essa possibilidade também de repensar como aconteceu no ano passado. No ano passado a gente fez uma coisa muito diferente também, a gente aprendeu muito com isso, mas de dizer que nem tudo a gente vai conseguir, nem tudo o que a gente já experienciou ou tem de prática com a roda, a gente vai conseguir dizer isso está, né, assim, nessa referência e tal. Mas a gente está muito preocupada em poder fazer algo que faça sentido para as mulheres que a gente atende, né? Então, é mais isso do que, sei lá. Então, a gente tá nesse caminho, eu acho, nesse percurso aí. Muito legal, muito legal. Enfim, escutando vocês, para mim fica claro, mas eu gostaria, enfim, de ouvir de vocês, na verdade, que existe uma verdadeira vanguarda nesse tipo de proposta, né? Sei que a palavra divide opiniões e tal, mas, enfim, vou sustentá-la aqui para ver, enfim, ouvir de vocês, né? Onde vocês reconhecem essa vanguarda no trabalho de vocês, né? Enquanto o resultado mesmo de um legado da luta antirracista no Brasil, dentro da psicologia e da psicanálise. Como vocês se reconhecem nesse lugar? Bom, uma coisa a gente sabe, que pelo menos das informações que a gente teve acesso e que a gente tem acesso até então, nunca tivemos notícia. A gente começou a roda no final de 2016. Não tivemos notícia de que existiu algo parecido com o que a gente inventou ali e tem feito, de semelhante, assim, nesse sentido, não sabemos. Nos parece, digamos assim, né? Nos parece que não tem. Então, isso também é uma outra questão, porque assim a gente busca referências e refletir sobre algumas
questões a partir de pontos muito variados e não necessariamente de experiências que se assemelham ao que a gente faz, no sentido assim, para onde a gente pode olhar que tenha um grupo de mulheres negras, profissionais, psicólogas que estejam fazendo grupos terapêuticos com mulheres negras periféricas. Essa referência, assim, nós não temos. Então, eu acho que sim, eu acho que somos bem inovadoras e acho que há muito de vanguarda nisso. Embora, como a gente disse, historicamente, o nosso povo já mostrou muitas coisas do que de modos de ser e fazer com isso, né? Então, ao mesmo tempo que tem toda uma novidade, digamos assim, né, nisso, tem muitas coisas que a gente precisa reverenciar, porque a gente se inspira em um povo ancestral que tinha uma sabedoria imensa e tem uma sabedoria imensa que vai nos ensinando coisas que não chamava atendimento clínico, não chamava nada disso, mas que a gente lê e que a gente sabe e que a gente pesquisa e a gente diz, olha, tem algo aqui, né? Alguma coisa acontecia aqui. Então, tem, né, essas inspirações. Agora, que legado, né, Anastácia? Fala aí você com essa história do legado. Eu acho que, bom, de alguma maneira a gente inventou a roda, né? Mas, assim, brincadeira à parte, assim, do fato de inventar a roda, a gente inventa a roda a partir do que já tem, né? A partir do que a gente sabe como história, como ancestralidade, como pesquisa, como estudo, como técnica, né? Então, é a partir de um percurso, né, que a roda é inventada. E falando nisso, em relação ao legado, a gente não sabe, né? Acho que a gente tenta escrever, né, a história da roda e contar a história da roda, né, documentar a história da roda, né, mas quais efeitos de futuro isso vai ter, qual é o legado que a gente vai deixar para outras gerações? Eu acho que isso é mesmo, a história vai contar para a gente, né? A gente vai ouvir depois o que foi fruto, assim, a longo prazo, o que foi fruto desse trabalho, dessa busca nossa, né? Dessa convocação que a gente atendeu, né? Sim, espero, inclusive, que esse projeto seja uma forma de somar a essa inscrição, né, do trabalho e do legado de vocês. E, bom, ia fazer a penúltima pergunta, que também foi uma coisa que a gente pegou, né, da história de vocês, porque uma das coisas que a gente também tem conversado com outras iniciativas de clínicas públicas é a questão do financiamento, né? Como financiar essa prática. E aí, enfim, a gente caçou, né, por uma entrevista que o Fundo Elas, de alguma maneira, conseguiu possibilitar o trabalho de vocês, né? Enfim, para mais de 30, possibilitou ampliar o trabalho para um grupo de mais de 30 psicólogas, né? O que é enfim, um time incrível, assim. E aí a pergunta é: que tipos de reflexões e contribuições críticas são possíveis de serem tecidas a partir dessa experiência, né? Tanto no que concerne a construção das políticas de saúde, né? Porque, enfim, isso também faz parte da construção de uma política de saúde, como também na necessidade das ações antirracistas e antimachistas, pensando especificamente no Fundo Elas, né? Bom, eu acho que também pode ser importante a gente
tentar pontuar algumas questões em relação ao fundo, ao financiamento, a tudo isso, né? Então, quando a gente fundou a Roda, sequer existia assim essa possibilidade, né? A gente nem acho que talvez a gente nem sabia que aquilo que a gente estava se propondo a fazer poderia contar com esse tipo de ajuda. Então, naquele momento, as mulheres que se reuniram ali para trabalhar e projetar essa ideia de trabalho, elas estavam ali apostando no que a gente fazia e acreditando naquilo, sem a possibilidade de que a gente poderia, de repente, expandir, ou se inscrever em editais, ou receber algum tipo de financiamento. Isso só foi aparecer para a gente como uma possibilidade depois, assim, bem depois, né? Depois que a gente já existia como projeto, né? O trabalho já estava colocado, o que a gente gostaria de fazer, com o que a gente vai trabalhar, como que a gente faz isso acontecer. Então, tudo isso já estava muito estabelecido. Então, a gente não acha que o nosso trabalho foi possibilitado pelo fundo, porque ele existia, né? Então, acho que esse é uma parte importante. Outra parte que também é importante é sobre essa ampliação. O que aconteceu foi que, à medida que a gente ia fazendo os grupos e a gente ia trabalhando nos territórios, a gente ia fazendo mais vínculos e a rede ia crescendo e as demandas aumentando, e a gente chegou, num primeiro momento, a gente queria responder, né? A gente queria, assim, vamos dar conta, vamos fazer, e assim, eram muitas coisas, né, que nos chegavam, assim, de pedidos e solicitações e tudo isso. E aí a gente achava que ia dar, e logo em seguida a gente viu que não ia dar, que não tinha como dar conta com a equipe que a gente tinha. E que se a gente quisesse, como a gente queria muito, poder estar com aquelas pessoas e conversar sobre todas aquelas propostas que nos apareciam, a gente precisava de mais braços e a gente precisava de poder estar com mais gente, a gente precisava crescer e ampliar, porque na verdade a gente queria poder trabalhar mais, né? A gente queria poder estar mais nos lugares e nos territórios e trabalhando com essas pessoas que a gente recebia esses inúmeros pedidos. Então, a gente falou, bom, a gente precisa abrir uma proposta e ver se tem alguém mais interessado em se juntar a nós. E foi o que a gente fez. A gente começou a divulgar e a gente começou a fazer essa chamada de um jeito um pouco mais estruturado do que lá no começo, quando a gente se reuniu. Porque quando a gente se reuniu no começo foi puro desejo, assim, né? Vamos fazer, sem muito saber como, fomos entendendo. Já nesse segundo momento, não, aí a gente se preparou, a gente estruturou todo um processo e como que ia acontecer, e convocamos parcerias para nos ajudar nisso, porque na época, não sei se a Anastácia vai lembrar, não lembro bem o número, mas foram, sei lá, para mais de 100 pessoas. Então a gente, meu Deus, a gente precisa de um auditório. E a gente foi fazer no sindicato dos bancários, porque o sindicato não é isso mesmo, a gente aposta muito na ideia de vocês, então venham aqui, nos acolheram no auditório do sindicato, e aquele bando de psicólogas, assim, muito interessadas e querendo fazer aquilo acontecer, e isso foi o começo
do nosso processo de ampliação. E aí, logo que isso se faz, a gente se inscreve no edital, aí a gente já estava mais assim, entendendo como isso de financiamento acontecia, a gente já tinha verificado também na prática as faltas estruturais. Então, por exemplo, assim, às vezes, isso também é uma parte que a gente não falou, as psicoterapeutas que atendem aquele grupo, aquelas pessoas que estão naquele grupo, necessariamente elas moram, residem naquele território, né? E as terapeutas também. Então, quem atende na Zona Norte é da Norte, quem atende na Leste é da Leste. E aí, mesmo assim, por exemplo, quem está na Zona Leste como eu, sabe que é enorme, né? Falar Zona Leste é muita coisa. Zona Leste, do Tatuapé até a Guaianazes, por exemplo, a gente tem vários cenários, né, acontecendo. Então, às vezes, a gente precisava se locomover dentro, grandes trechos, mesmo dentro da região. E aí o que acontecia é que, às vezes, as pacientes não tinham condições de chegar até a terapia. Às vezes, a psicoterapeuta também não tinha condições de chegar. E, às vezes, a gente queria poder proporcionar um espaço melhor, mais acolhedor, e também, dependendo do espaço, não tinha essa possibilidade. Então, a gente foi verificando que tinham, assim, algumas questões estruturais que, se a gente pudesse contar com o apoio, a gente conseguiria oferecer coisas nesse sentido. Então, a gente falou, não, é isso, faz sentido a gente se inscrever no fomento. E o Fundo Elas aparece aí, nesse momento de ampliação, que a gente faz essa convocatória. Nos chega um número enorme de pessoas, de outras mulheres negras, psicólogas, querendo trabalhar e se juntar a nós. Do outro lado, a gente tinha centenas de formulários de inscrição de pedidos de atendimento, centenas, e era isso, a gente precisava reunir, a gente precisava de mais estrutura, e a gente não tinha, e aí o Fundo Elas aparece como essa possibilidade, né, de nos dar esse apoio até logístico, assim, né, de manejar isso. Então, o financiamento aparece nesse contexto, né, Anastácia? O que mais que a gente poderia dizer? Acho que é nesse sentido, né, das demandas mais concretas, né, para fazer acontecer, né, nos espaços. E acho que é uma coisa que a gente quer, assim, fortalecer que os outros grupos, as outras coletivas possam também ter, né, comissões, pessoas encarregadas de observar quais são os editais em aberto, escrever, ter esse cuidado de inscrever-se, né, para tentar, né, o fomento, porque responde a essas demandas que são mais concretas, né, para o trabalho acontecer. Então, acho que foi uma coisa que a gente comentou também, que achava que era importante trazer aqui, né, que os outros grupos também possam desenvolver, assim, essa parte, né, de poder estar atento aos editais. São muitos editais em aberto, né, e que contemplam a saúde mental, né, então que possa ser também que com esse tempo que a gente tem de roda, a gente aprendeu muita coisa em relação a um coletivo, né? E alguns cuidados que a gente precisa ter, algumas organizações que a gente precisa responder, né? Então, o fomento financeiro, ele ajuda, né? Faz parte também, né? Desse mundo da concretude também que a gente vive, né? Do capital. Sim, eu acho que talvez seja importante, só para finalizar esse tópico do financiamento, dizer sobre esses obstáculos estruturais, né? Porque, às vezes, talvez da maior parte, eu me arriscaria a dizer, de projetos assim,
a gente precise muito desse suporte para manutenção dos atendidos, né? Das pessoas que nos chegam. E justamente por conta de tudo isso que a gente está podendo conversar aqui, né? Muitas vezes essa estrutura desigual da qual nós também estamos afetados, né? Nós também somos atravessadas por isso o tempo todo na nossa vida. Então, muitas vezes, essa questão financeira aparece como um empecilho do trabalho em si, como eu estava citando agora há pouco, da questão da condução. Né, aí o que a gente, por exemplo, né, assim, essa questão do transporte. Bom, quem então, né, vai precisar desse apoio porque precisa se locomover e tal. Então, talvez se a gente pudesse contar com um outro grupo de pessoas, né? Mas é isso, a gente está falando de um grupo, como eu disse lá no começo, nós todas somos nascidas, moramos nas periferias, essa é a nossa realidade. Então, muitas vezes, esse apoio financeiro vem também para estruturar o próprio oferecimento do trabalho, né? Então, quantas vezes assim a gente se deparou com essa questão, né? Bom, a gente vai precisar oferecer suporte, por exemplo, agora a gente está fazendo atendimentos online. Então, agora, para esse ano de 2021, a gente precisou, por exemplo, pensar internet. Internet é paga. Então, como que a gente vai? Tem gente que pode pagar a internet. Tem gente que não pode pagar a internet. Então, como que a gente... Então, são para essas questões, assim, né? Muitas vezes tem os braços do conhecimento, o trabalho, o desejo, tudo. E nesse aspecto financeiro e estrutural, o financiamento contribui. Muito legal, muito importante vocês estarem dizendo isso. Reconheço muitos, a Ana deve estar ouvindo a gente também. Reconheço muitas coisas que a gente enfrentou e enfrenta até hoje no Margens Clínicas nisso, né? De fato, é uma coisa para a gente colocar para discutir, né? Enfim, se transportar numa cidade como São Paulo, trabalhar de graça é um privilégio, né? Quer dizer, a gente precisa começar a pontuar isso, né? E, bom, última pergunta. Poderia ouvir vocês aqui por horas. Fazer a última pergunta para também a gente receber as outras pessoas que estão aqui em stand-by acompanhando a gente, que é uma pergunta que a gente pergunta para todo mundo, né? Com quem a gente conversa, que é pedir uma definição de clínica pública de psicanálise, né? Vamos ver se da soma das definições a gente tira alguma, né? Então, qual que seria a definição de vocês do que é uma clínica pública? Acho que é aquela que não deixa de fora a escuta do território, né? Acho que, assim, para começo, assim, de conversa, né, do que seria uma clínica pública. Eu acho que, em termos de psicanálise, assim, falando como psicanalista agora, pensando... É onde, para mim, a psicanálise faz mais sentido. Eu acho que é esse lugar que ainda está lá no horizonte, né? Ainda esse horizonte utópico, mas para mim é aí que a psicanálise faz sentido. Então, enquanto a gente tiver que conviver com uma psicanálise que, né, serve a alguns, que é super restrita, como a gente chegou, né, já a conversar hoje, muito embranquecida, elitista, né,
centralizada, já que a gente está falando de território, poxa, o que, né, nada mais central que psicanálise em termos de território geográfico. A psicanálise está, né, se a gente for pegar São Paulo, embora eu e a Anastácia não tenhamos nascido em São Paulo, a gente mora e vive há muitos anos, então os institutos de formação, as clínicas, os consultórios, tá tudo no centro da cidade. Se a gente sai de Perdizes, de Pinheiros, da Vila Madalena, acabou, né? E puxa, é muito, é muito pouco isso que a gente tem e o que a gente tem feito enquanto, né, psicanalistas, precisar o tempo todo se restringir a isso, né? A gente vê que tem iniciativas insurgentes, como a Anastácia disse, que bom, que maravilha que a gente pode respirar, né? Que a gente pode, se aliviar um pouco em discutir com colegas assim, né? E poder conversar e falar, puxa, é isso, faz sentido. É um conforto, mas a gente sabe que isso não é ainda hegemônico, não é a maioria, não é. A gente ainda tem uma psicanálise que está muito dirigida para a burguesia, para pessoas que podem pagar muito caro. A gente tem uma formação hiper, né, complicada, porque envolve deslocamento geográfico, você precisa ir até lá, envolve pagar muita grana, porque não é barato, envolve análise, que raras exceções é caro, e, né, tudo isso. Então, assim, para mim, quando eu penso na psicanálise desse jeito, né, como ela foi se configurando, nossa, eu tenho arrepios, assim, né, de pensar, mas por outro lado, quando eu penso o que é a clínica pública de psicanálise, é o que faz sentido para mim, é o que faz sentido, é onde a psicanálise devia estar desde o começo, né? Tem a ver com essa. É por isso que a gente está lutando e construindo e trabalhando, porque é olhar para esse horizonte que pode parecer ainda distante nesse momento, mas para mim pensar em clínica pública é pensar nesse lugar que a psicanálise, para mim, nasce, deveria ter permanecido, deveria estar aí, esse lugar que não segrega, que pode escutar, e quando a gente diz escuta, é escutar mesmo, não com esses tantos pontos de surdez que a gente, né, estava conversando agora há pouco. Escuta em partes, né? Não é escuta em partes, né? Eu escuto até aqui, né? Porque se você vem com todas essas outras questões, aí não sei, atravessa, sai outras coisas, não tem escuta mesmo. Então é isso, né? Acho que a clínica pública é esse lugar onde a gente pode encontrar isso, onde a gente pode encontrar escuta de uma maneira não segregacionista, digamos assim, né? E aí eu acho que a gente tem que voltar lá no que a gente estava falando antes, que tipo de mundo que essa clínica é possível, né? Aonde que que sociedade produz uma clínica pública de psicanálise? Não clínica pública de psicanálise assim, tipo, os pontinhos, igual a gente sabe que a gente tem bravamente lutado e insistido, mas assim, isso como, né, a regra, a norma, a hegemonia a clínica pública como isso, atendimento público, parte do Sistema Único de Saúde, é para todo mundo, consegue acolher de fato as demandas, está capilarizado nos territórios. Que sociedade a gente pode imaginar que produz clínica pública desse jeito? Não é essa aqui, né, que a gente está
Então, pensar nessa possibilidade de clínica pública é pensar também em outra sociedade, né? Que contemple isso, porque essa aqui não vai contemplar. De acordo. Então, pensando nisso, né? Para a gente é o progresso, né? Da psicanálise ali. É uma linha de progresso mesmo, né? Assim como Freud comentou, né? No texto dele. Então, eu acho que é por aí mesmo, né? Onde se fortalece, onde tem muito a agregar, né? E uma das coisas que a gente tem também conversado, eu conversei com a Ana, é sobre a formação dos analistas, né? Eu acho que a gente falou aqui em alguns pontos, mas eu queria deixar assim bem claro assim, que é importante que os analistas, dentro de suas escolas, suas instituições, tragam as questões de gênero, classe, raça, né, para que possam escutar e poder construir, escrever, né, e pesquisar sobre o que é essa psicanálise no Brasil, né, fincado o pé aqui, né? Igualmente de acordo. Bom, queria agradecer muitíssimo vocês, enfim, agradeço por todas e todos que estão aqui. É possível prever que a consciência da sociedade irá se despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida, de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições, provavelmente, iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, em discurso de 1918, na abertura do 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa sobre Clínicas Públicas no Brasil, com apoio da editora Perspectiva e da Fundação TID Setúbal, produzido por A Toca Audiovisual. Fazem parte do grupo de pesquisa Ana Turriani, Cristiana Martins Freire, Emiliano de Camargo Davi, Jorge Broide, Noemi Moritz Kohn, Olivia Gianecchini, Rafael Alves Lima, Sérgio Kohn e TID Setúbal.